Fala pessoal, ótima segunda-feira para vocês. Estou aqui trazendo novas informações e mais um conteúdo para vocês de tudo que está acontecendo no nosso país. Pessoal, Banco do Brasil pode vir à falência se não cumprir a Lei Magnitsky. É isso mesmo, pessoal. E Alexandre de Moraes está com dificuldades para usar até mesmo seus cartões nacionais. Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube, e vocês sempre vão se manter informados de tudo que está acontecendo na política no nosso país. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Alexandre de Moraes pode enfrentar dificuldades para obter até mesmo um cartão de crédito emitido no Brasil. Após ter cartões internacionais bloqueados devido às sanções impostas pelos Estados Unidos pela Lei Magnitsky, surgiu a sugestão de que Moraes utilizasse o cartão Elo, bandeira considerada 100% nacional, criada em 2011 pelo Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Mas o próprio regulamento da Elo prevê restrições a clientes que estejam sob sanções econômicas ou financeiras. O documento, Juliana Moreira Leite, diz que emissores e participantes do sistema não podem manter relação com qualquer pessoa ou instituição que figure em listas de bloqueio divulgadas pelo Departamento de Estado ou pelo órgão de controle financeiro dos Estados Unidos. Não é brincadeira, a sanção é séria. Moraes mantém o tom, né, Ju, de nada me afeta, será mesmo? Principalmente outros ministros podem não querer ter caminho similar, né? Eu acho que ele fala isso da boca para fora, né? Esse senhor me parece que tem um ego bem frágil, porque da maneira que ele vai atrás de todo mundo que minimamente fala algo dele, ele deve estar bem fragilizado. Essa lei Magnitsky é uma coisa muito séria, gente. É uma lei que é aplicada apenas para ditadores e terroristas. É difícil você ser sancionado por essa lei. Então, assim, ele fica brincando de maneira leviana, mas a vida dele vai ficando mais difícil. E eu acho que os outros ministros têm que se ligar, porque isso vai aumentar. E você vê que eles tentaram que os bancos não aceitassem, não fizessem, eles falaram que é impossível. Os bancos não vão brigar. Não tem como, na verdade. Né? Então, eles estão fazendo o que a Lei Magnitsky manda fazer. E o Alexandre de Moraes vai ficando cada vez mais isolado, né? E agora nem o Elo ele pode tirar. Eu vou gostar na hora que essa lei for para filha, para a mulher, porque aí ele não vai conseguir nem assistir um Netflix sem cartão de crédito, como é que faz? Pois é, e Paula, se você parar para pensar, Marina, né, a gente aqui no Brasil, em São Paulo, usa o dinheiro o dia inteiro, né, e todo momento a gente está passando um cartão aqui ou acolá para estacionamento, né, é justamente causar uma punição, né, é uma mensagem que tem um cunho político e econômico. Então, o cerco vai fechando. Primeiro foram as grandes bandeiras, que foi cancelando o cartão do Alexandre de Moraes, e agora, inclusive, um cartão brasileiro, 100% brasileiro, mas também tem negócio nos Estados Unidos. E sexta-feira nós tivemos aí o vídeo do Alexandre de Moraes, do André Mendonça, lá no LIDE, né, o Dória Palusa, o famoso Dória Palusa, que costumava ser nos Estados Unidos, por algum motivo que eu não sei qual foi no Rio de Janeiro, na sexta-feira, e ele pode estar na mira da Magnitsky, pensando que o LIDE ele tem atuação nos Estados Unidos. E as empresas que fazem parte do LIDE, né, que ali é uma bancada de negócios, de grandes empresas que têm atuação nos Estados Unidos, todas essas empresas também podem estar na mira de sanções ou de multas pesadas, porque teve lá o Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky, falando, né, dando lá um depoimento, falando, participando do evento, e isso fere diretamente a Lei Magnitsky. Então, não só os bancos estão ali na mira disso, também toda e qualquer empresa que quiser ter
negócios nos Estados Unidos, não pode ter essa pessoa sancionada ali envolvida. Então, vamos ver o que vai acontecer. São poucos os sancionados no mundo, né, Marina? Mas aqueles que são, a mensagem é bastante dura. Gente, eu só preciso ler um comentário aqui, Qual, porque hein? é muito bom, do Anderson. O único banco que vai sobrar para o Xandão é o da Praça é Nossa. A gente precisa ler um pouquinho, mandou muito bem. Então, isso aí está caindo a ficha. A ficha vai ficar cada vez mais inviável e é para isso que serve a Magnitsky. Então, não pode ter nenhum outro laço secundário, né? E daqui a pouco, o que vai acontecer? Acho que muitas empresas que negociam com o Banco do Brasil, talvez vão pedir, talvez até para o Alexandre de Moraes fechar a conta ali, porque um servidor... Né? A gente sabe que, por exemplo, a Amazon é um servidor importante para os bancos. Será que ela vai poder ter algum relacionamento com o Banco do Brasil, dado que o Banco do Brasil atende a Moraes? Então, a gente começa a ver isso. Por que os cartões de crédito têm isso e os bancos têm essa regulação interna tão pesada? Exatamente para coibir atos que você tenha financiamento a terrorismo, que você tenha lavagem de dinheiro. Então, esses crimes que são gravíssimos. E aí, onde Alexandre de Moraes se encontra agora. Ele está sancionado no meio dessas pessoas, no meio de terroristas, de violadores de direitos humanos. Não é pouca coisa, gente. Então, acho que agora a ficha está caindo da gravidade da questão. E aí, de novo, os bancos estão naquela sinuca de bico. Se eles não cumprirem a Magnitsky, se essas empresas não cumprirem a Magnitsky, elas vão receber multas pesadas, né? Elas podem ter sanções muito grandes em qualquer relacionamento que elas tenham com os Estados Unidos, com empresas americanas. Então, na hora de optar, é óbvio que elas vão optar por encerrar, né, o relacionamento com Alexandre de Moraes. Eu acho que a ficha agora, finalmente, começa a cair, não só para ele, mas para todos ali do entorno, para entender como a coisa vai sendo estrangulada. O cerco vai se fechando. E olha, ainda o Banco do Brasil denunciou a Advocacia Geral da União uma série de publicações nas redes sociais que, segundo a instituição, disseminam informações falsas e incitam correntistas a retirar recursos em massas. Será que a informação é falsa? Vamos adiante aqui do nosso texto, dos nossos pontos. Entre os conteúdos citados está um vídeo do deputado federal Eduardo Bolsonaro, publicado no último dia 20, no qual Eduardo afirma que o Banco do Brasil será cortado das relações internacionais, o que pode levar o banco à falência. O banco pediu que a AGU avalie medidas judiciais para conter o avanço dessas publicações. Abro aspas aqui para a mensagem do Banco do Brasil, que diz que essas mensagens, essas publicações comprometem a estabilidade da ordem econômica, financeira e social. Além de Eduardo, Paula, Marina, Juliana, o deputado Gustavo Gayer, federal, também e o advogado Jeffrey Chiquini fizeram posts pedindo que correntistas retirassem valores do banco. É um alerta. Bom, o que eles fizeram foi dizer o seguinte, gente, tudo mais constante, esses bancos podem quebrar. E é a realidade. É a verdade isso, né? Eles não estão mentindo. O que eles estão dizendo é o seguinte, no limite, se os bancos continuarem insistindo, se, por exemplo, o Banco do Brasil insistir em fazer operações em dólar de Alexandre de Moraes, de dar um cartão que ele não pode ter, de fazer esses, vamos dizer assim, esse tipo de operação, pode ser até retirado do sistema SWIFT. E é uma realidade. Então, no fundo, eles tiveram ali um alerta do que pode acontecer se os bancos não respeitarem a Magnitsky e o Banco do Brasil em particular, não à toa, porque é onde o salário dos ministros do STF é pago. Eles todos têm conta ali. Então, eles fizeram um alerta importante para o sistema financeiro baseado em fatos, em evidências. Agora, é lógico, o Banco do Brasil, por ser estatal, está agora preocupado, né, e dizendo, olha, isso aí é fake news, pode levar a uma corrida bancária, isso e aquilo, mas é simples. É só eles romperem a relação com Alexandre de Moraes. Eles deveriam estar mais preocupados em explicar o que significam essas sanções, talvez, né? Em explicar por que Alexandre de Moraes está sendo sancionado e eles não podem ter esse tipo de operação. Então, vai a caça agora às bruxas, então agora vão processar o Eduardo Bolsonaro, vão processar o Chiquini, vão processar o Gayer. E olha que absurdo, sabe o que isso me lembra? Quando eles tentaram processar quem fazia meme do Haddad.
né? É isso. Ou então a jornalista lá atrás que foi demitida, que o Lula obrigou a demitir do Santander, porque ela fez um relatório dizendo que se Lula ganhasse, os investidores internacionais iam embora do Brasil, os brasileiros iam tirar o dinheiro do Brasil. Então ela fez uma coisa que é importante, né? Porque imagina, uma pessoa do mercado financeiro tem que fazer esse tipo de alerta. E por conta do alerta, ela acabou sendo demitida. Então aqui são alertas que são importantes. Eles não estão dizendo vai acontecer de qualquer jeito. Eles estão dizendo o seguinte: se o banco descumprir a Magnitsky, as sanções podem levar, sim, no limite, a uma perda muito grande para o Banco do Brasil. E é uma realidade, né? Então, e outros correntistas acabam sendo prejudicados por conta disso. Então, assim, eles fizeram apenas um aviso que tem que ser feito e agora vão ser perseguidos por isso. Mas a gente sabe, né, Juliana, que tem uma turma bastante a favor, agora a gente acompanhando o avanço da regulação de redes sociais, de censurar, tirar do ar, prender, calar aqueles que falam qualquer coisa que te incomode praticamente. Então, eu estava ouvindo vocês falarem e o que me chamou a atenção é que eu acho que, no fundo, a briga ela não é técnica, né, entre o Banco do Brasil e o Eduardo Bolsonaro, ela é política. E aí que mora o absurdo, porque eu vi o meu querido amigo Jeffrey Schickini falando a mesma coisa que o Eduardo falou. E o Schickini falou várias vezes. Aí o quê? Vocês vão processar? Porque vamos ver, gente, você não pode transformar uma previsão ou uma opinião em crime de fake news. Porque todos os economistas que a gente conhece, que escrevem e que têm programas de TV, eles vivem de previsão, eles falam, né? Então, isso que me parece mais uma perseguição do que uma defesa à instituição Banco do Brasil, né? Tá tudo muito estranho, eu acho uma loucura. Precisa ver, Paula, agora, né, se esse pedido do Banco do Brasil vai ser atendido. Está preocupado o banco com a repercussão do vídeo? Mais uma vez, eles tentando punir o mensageiro em vez da mensagem. Ao meu ver, isso é muito claro. Quem tem culpa nisso é o próprio ministro Dino, porque o Dino que falou que precisava passar numa aprovação no STF para que alguma sanção fosse aplicada. Depois disso que teve um déficit aí, uma perda, um prejuízo de 41 bilhões de reais nos bancos. Então, isso aí veio depois da fala do Dino. Então, tecnicamente, olhando assim, possivelmente podem culpar o Dino, né? A sociedade pode culpar o ministro Dino. E o que eles querem fazer com isso? Tirar a culpa do ministro, colocar justamente nas pessoas que estão falando sobre isso. Empresas de tecnologia dos Estados Unidos enviaram ao governo Donald Trump um documento assinado por 81 companhias do setor, incluindo gigantes como Visa, Mastercard, Amazon, Google, Apple, Microsoft, Meta, IBM, Intel, Nvidia. O texto expressa preocupação com decisões recentes do Supremo Tribunal Federal brasileiro e da Anatel, além de eventuais propostas, Juliana Moreira Leite, de taxação das Big Techs no Brasil. Essas medidas poderiam afetar a previsibilidade regulatória, frear investimentos e até prejudicar a concorrência com empresas tecnológicas estrangeiras. É claro, né? E esse é um dos principais embates que causam a crise Estados Unidos e Brasil, né, Ju? E cada vez mais, sabe, o que mais me preocupa é se as Big Techs resolvem sair do Brasil, o que vai acontecer? Porque esse plano de regulamentação da internet é uma coisa completamente absurda. Só em países ditatoriais que tem. As Big Techs têm toda a razão de estarem preocupadas. E eu vou te falar, se o STF, o Lula continuarem com isso, né? Você imagina, você responsabiliza com multas milionárias por aquilo que você... Porque não é o que é fake news, é o que eles não gostam, né? Não, é que uma coisa é engraçada, né? Se a gente for pensar, os maiores propagadores de fake news é essa turma que tanto berra contra fake news. E agora, com isso, né, as Big Techs estão se juntando, foram lá no Congresso americano, estão avisando e
se o Brasil continuar com essa loucura, eu tenho medo deles literalmente fecharem as portas aqui. Pois é, E Marina, aí nós vamos ficar isolados, isolados do mundo, a gente está de tudo. transmitindo uma desconfiança, né? Uma insegurança para investimentos e operação, né? Funcionamento de empresas aqui. E quando você abre ali, são 81 empresas, e você olha, tem ali Amazon, tem Visa, tem Mastercard, tem diversas empresas. Isso é muito importante, porque a gente precisa lembrar que, além das tarifas e além da Magnitsky, o Brasil está na seção 301, né? Ali que investiga práticas comerciais abusivas. Então, nesse sentido que estão sendo ouvidas. Uma das discussões ali é exatamente a questão das empresas de tecnologia, né? Como que elas são tratadas aqui no ambiente regulatório brasileiro, no ambiente de tributação brasileira. Então, é nesse sentido que elas estão explicando o que está acontecendo aqui. Vamos lembrar, o governo Lula, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas já foi aprovado ali aquele PL da adultização, que já traz questões ali sensíveis em relação à censura, não só no que diz respeito a crianças e adolescentes. Agora, o Lula está vindo com várias outras propostas, né? Então, eles têm realmente um aumento de tributação na agenda, e fora isso, a gente sabe que depois daquela decisão do STF de derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, e eles são expressos em falar isso, essas associações, elas falam sobre isso, elas têm muito medo da censura que vai acontecer. Então, elas falam, ao precisar, as plataformas, na hora que elas vão tirar um conteúdo qualquer da rede, sem nenhum pedido judicial para isso, vai acabar que, por receio de serem multadas, elas vão censurar conteúdos que não necessariamente deveriam ser censurados, né? Isso é um grande problema. Então, esse é um alerta grande dessas empresas, dessas 81 empresas, que está aí feito para todo mundo. E o que a Juliana falou é real. A Google, na época do julgamento do STF, ela explicou isso, que talvez ela fosse obrigada a sair do país. A Meta se pronunciou da mesma maneira. Então, a gente tem um risco grande aqui de ficar cada vez mais isolado nesse sentido. Sim, né? É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia de hoje do Oeste, da revista Oeste, na plataforma do YouTube, deixando aí todos os créditos para eles aí. E mais uma vez, pessoal, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Valeu e até o próximo conteúdo.